Som, graça e paz, amém? Graça e paz, boa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 41, não todo, né? Mas o versículo 50, 51 e 52. Nós vamos à leitura do texto. Texto esse que foi, na verdade, o grande ponto inicial, por mais que esteja no final, ele foi o grande ponto inicial para pensarmos a série que já estamos trabalhando aqui neste mês, né? Melhor dizendo, nesse início de mês. Vocês me ouvem bem? Amém? Amém? Estou com sensação, não sei se é só meu aqui. Está me ouvindo? Está baixo? Então. Quiser que troque o microfone, mano? Som. Melhor ver logo agora do que durante a palavra, né? Então, som, acho que agora foi, né? Vamos lá. Para trás? Ok. Som. Perfeito. Vamos lá. Capítulo 41, versos 50, 51 e 52. E especialmente, como foi também na semana passada, eu peço que você mantenha o seu texto aberto, a Bíblia aberta, porque nós vamos passar até mais do que semana passada em outros textos aqui para a nossa reflexão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no verso 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Vamos ler novamente, por favor, meus irmãos. Versículos 51 e 52. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos aqui a Tua casa, Pai, os nossos irmãos aqui reunidos. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de, como igreja, nos reunirmos, ó Pai, para te adorar o Teu santo nome e refletir também, Pai, na Tua palavra, para que a Tua palavra venha fazer de fato morada em nossos corações e que a partir da leitura, da pregação, do ensino, Pai, da exortação da Tua palavra, a gente possa verdadeiramente ser mudado, Pai, moldados, transformados por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa graça de aprendermos diariamente, semanalmente também com os irmãos e sermos moldados, ó Pai, sobretudo pela Tua palavra. Obrigado, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. É em Cristo que oramos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Esse texto, ele representa uma expressão de libertação por parte de José, quando ele está numa fase mais aguda da sua trajetória, onde já passou pela venda, ou seja, pelo abandono, já passou pela sua prisão e por uma espécie de resgate de uma prisão. E posteriormente a esses momentos, José, ele se vê totalmente envolvido com uma missão. Que missão é essa de verdadeiramente ser aquele responsável por administrar as posses diante de um tempo de muita fartura. E justamente nesse momento que vai ser narrado aqui, quando José, no versículo 46, está escrito, né? Quando José tinha 30 anos, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito.
ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Ou seja, após uma conversa que ele tem com Faraó, ele vai de fato percorrer e andar pelo aquilo que é o local da sua administração. E posteriormente a isso, na verdade, juntamente com isso, o texto vai dizer o seguinte: durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura. Como foi o que? A interpretação do sonho de Faraó que José proferiu, declamou esta interpretação. E no prosseguimento vai dizer o seguinte: assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam para além da medida. E a mulher na qual Faraó, que deu tudo para José, é ou não é? Tirou da prisão, deu a oportunidade de ser um grande administrador, uma pessoa de grande grau na sua sociedade nesse tempo. Ele é também aquele que dá uma mulher, separa uma mulher para José, e posteriormente essa mulher dá um filho, e na verdade, melhor dizendo, dá 2 filhos a José, com o primeiro nome sendo Manassés, que significa, em resumo, esquecimento. E o segundo filho chamado Efraim, que significa, em resumo, prosperidade. Porque é o que o texto diz no versículo 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E ao segundo, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me deu prosperidade. Só que antes da prosperidade, que é descrito aqui, é que Deus deu a José esquecimento. Não um esquecimento, meus irmãos, que é uma banalização do que você viveu, onde você vai se alienar de todo o seu processo de vida e fingir, como se fosse um fingimento. Fingir que não aconteceu, ok? Como uma mágoa, onde eu vou lá, te machuco ou você me machuca, e eu viro para o Tiago e falo assim: Tiago, vamos fingir que isso não aconteceu. Não é isso que está descrito aqui. É o seguinte: Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Querendo dizer, Deus me fez viver não baseado nos traumas que me foram construídos no tempo em que foi construído esses traumas, este sofrimento. Mas Deus me fez, diferente disso, viver num tempo e num lugar de prosperidade, que é justamente o que nós podemos entender como sendo, meus irmãos, o caminho da restauração. Viver uma vida em restauração é saber e compreender que a você e a mim nos é proposta a partir da esperança em Cristo, a esperança alimentada na força do Espírito Santo de Deus, que nós somos abraçados por Deus e somos chamados por Deus a viver um caminho de esquecimento dos traumas. Ou seja, de não viver os traumas, não viver hoje baseado nos traumas que um dia foram manifestos e foram provocados em nossas vidas. E Deus nos deu a possibilidade de ressignificar de tamanha maneira a nossa trajetória, ao ponto de termos Efraim, onde Deus nos faz prosperar, onde eu sofri. Onde sofreu? Similar à nossa reflexão da semana passada, onde o Senhor pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Né? E como eu disse, infelizmente, pessoas utilizam da perspectiva da tradição judaica para alimentar o neopentecostalismo no Brasil, que é uma tristeza. Porque se utilizasse da maneira correta da tradição judaica, veria experiências de fé como essas. E volto a dizer, é diferente, meus irmãos, pentecostalismo clássico de neopentecostalismo. Neopentecostalismo se funda na teologia da prosperidade, que é uma teologia de glória. Não a Deus, mas glória ao homem. Ou seja, Deus está comigo porque tudo me vai bem. Eu tenho dinheiro, eu tenho posses, então dessa forma eu sou próspero. Não é isso. Não é. Não é isso. E não é isso o que qualquer tradição séria vai pregar. Não é isso que o pentecostalismo clássico prega, não é isso que a nossa tradição prega, e não é isso de maneira alguma também que o Antigo Testamento nos apresenta. A possibilidade de restauração, meus irmãos, que nos é possibilitada aqui, é uma possibilidade de restauração alimentada em pilares que são fundamentais, que eu quero conversar com vocês sobre eles, que é justamente essa superação dos traumas, que é o perdão e que é o resgate da nossa identidade.
Porque, infelizmente, meus irmãos, quando nós estamos vivendo essa necessidade de restauração, é porque em algum momento nós fomos machucados, nós fomos feridos, e bateram tanto em nós, em nosso coração, nos magoaram tanto, que nós perdemos até mesmo, às vezes, a força da vida, ao ponto de expressarmos em alguns momentos, até mesmo, Senhor, o porquê disso? E questionarmos Deus, por que o que está acontecendo? Por que está acontecendo o que está acontecendo? E você se vê diante da necessidade, meu irmão e minha irmã, com muito carinho eu digo, de você trilhar um caminho verdadeiro de restauração, de ser verdadeiramente restaurado pelo Senhor, de você colocar sua vida diante do Senhor e falar, Senhor, por favor, mude essa situação no meu coração. Talvez a estrutura moral e dimensional, dinâmica da sua vida já tenha mudado. Talvez você já esteja em outros lugares. Talvez você não esteja no mesmo lugar em que você sofreu. Só que no fundo, você está duro por dentro. Você está totalmente quebrado por dentro. Você se endureceu, você perdeu o ânimo da vida. E existem algumas sequelas, infelizmente, que acontecem. Que não somente na sua vida, quando você precisa passar por um processo de restauração e você não vive esse processo. Que é não somente você estar mal, mas você fazer mal a outros também. Por exemplo, você se vê totalmente magoado e a ferida que um dia te feriram, você vai lá e fere a outros. A dor que um dia te provocaram, você vai lá e provoca a outra ou a outra pessoa. Quase que a mesma proporção, milimetricamente calculada. Você passa também até mesmo a banalizar a vida. Como se algo pior acontecesse a você fosse muito pouco, porque algo pior já aconteceu antes. Como assim? Nada mais vai me machucar, porque tudo já me machucou. Eu tive algumas sensações como essa, especialmente quando eu fui machucado por uma pessoa que eu muito confiei e que eu muito entreguei. E quando se juntou isso à partida da minha mãe, a sensação que eu tinha, Tiago, é que eu era o invencível. Perdi minha mãe e fui traído amigavelmente. Então, acabou. Pode fazer o que quiser comigo. Entende? Pode fazer o que quiser comigo, que eu sou mais forte, eu parto para a briga. E emocionalmente eu sou inabalável, porque eu superei o luto e eu superei a traição amigável. Consegue compreender? Só que no fim das contas, meus irmãos, isso se cessa. Porque toda dor ela vai sendo diferente. E cada até mesmo luto é diferente um do outro, são lutos. E na verdade, no próprio luto, dentro de um mesmo luto, ou seja, da perda da minha mãe, eu passo e vivencio diversos momentos e diferentes momentos do próprio luto. Ou seja, dentro de um luto você vê um luto maior, vários lutos ali dentro. E assim é também com você, comigo, em outras dores, que precisam ser verdadeiramente tratadas pelo Senhor. E que se você não tratar pelo Senhor, seu coração vai se endurecer. E se você não passar por esse processo de restauração, você vai se acabar em você mesmo. Você vai ver a sua vida totalmente sem sentido. Você vai perder a paixão pela vida. Você vai perdendo o amor, o encantamento. Talvez seja essa uma boa expressão. Você vai perdendo o encantamento, a capacidade talvez de se surpreender com aquilo que é belo. Você acha tudo normal, porque uma criança falando papai pela primeira vez é normal. Uma criança falando mamãe pela primeira vez é normal. Tudo é normal. Não, não é normal. É encantador. É encantador. Meus irmãos, até um bom camisa 10 jogando bola, matando a bola no peito, saindo jogando é encantador. A vida encanta. Se um camisa 10, matando a bola no peito, Thiago, saindo jogando é encantador, que dirá uma criança falando papai e falando mamãe? Encanta. A gente vai perdendo a capacidade de se encantar com a vida. Se você está nesse lugar, meu irmão, minha irmã, você certamente precisa passar por um processo claro de restauração. Que foi processo esse que talvez eu me arrisco. Dentre os mortais, José, o que mais passou de maneira plena, de modo pleno, foi esse que passou porque ele foi traído, plataram o mal para ele, os seus irmãos. E ele vai sendo esse camarada que vai construindo para nós essa narrativa de restauração. Repare, por favor, no capítulo 37, o que está descrito no verso 3 e no verso 4. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Já está aí o primeiro problema na vida de José, ser filhinho do papai, em detrimento dos outros.
Talvez, não sei, um enfrentamento que você precisa se deparar. Talvez de ter uma tendência a paparicar mais um filho do que o outro. Eu não sei como é que é isso, tem nem dimensão. Ainda não casei, também não sou pai, obviamente, e muito menos de mais de um filho. Então, se você vivencia isso, você pode me contar depois como é que funciona. Depois, por favor, você me paga um suco. A gente conversa sobre isso. Não tomo refrigerante. E suco sem açúcar. Para pré-diabetes diminuir, eu ficar legal e viver bastante. Mas a grande questão é essa. José, ele vive como filhinho do papai. É o grande problema inicial. E nessa vivência dele de ser o filhinho do papai, ele provoca naturalmente o ódio dos seus irmãos. Porque é este José, que não somente é o filhinho do papai, que começa também a ter sonhos. Sonhos esses, meus irmãos, que se fosse um deboche, que se fosse uma brincadeira, seria muito bom, mas não é. No sentido de que, para os irmãos, já não basta ele ser o preferido. De maneira muito clara, o nosso pai deu uma túnica longa para ele, uma bela roupa, muito mais bonita do que o meu blazer, que eu acho que fica muito legal em mim, e tudo mais, aquela coisa e tal. Muito mais bonito do que qualquer vestimenta nossa aqui, muito mais bonito do que aquilo que nós podemos ter. Deu uma túnica, embelezou José, e nesse embelezamento de José, o escrachamento daquilo ali, olha só, eu amo muito mais a ele do que vocês. E eu amo mais a ele do que vocês, porque ele é filho de quem? De Raquel. É aquela piada muito antiga. Jacó não sabia ler, porque ele o quê? Ele amava Raquel e não lia. Aquela piada muito antiga de crente, que a gente sempre vai falando. Porque ele amava muito Raquel. E na sua velhice, e repare bem, a esterilidade sendo o problema e o obstáculo de Raquel para se sentir plena. E o Senhor, o texto vai dizer em Gênesis o quê? Que o Senhor, vendo o desprezo de Lia, dá a ela a capacidade e o início de ter filhos, porque ela é desprezada pelo próprio Jacó. E posteriormente a isso, é Raquel que se vê ali perdida, sem ter a capacidade de dar um filho a Jacó. E no final de tudo, depois de todas as possibilidades, sabe? Tem aqui filho com a minha concubina, tem com a minha serva, e depois tem com a serva de Lia, e tem com a serva de Raquel, mas não tem com Raquel. E no final vai ter com Raquel os dois últimos, que é José e Benjamim. E tem esse menino, José. Benjamim vai ser posterior, e toda uma relação também umbilical, porque aqui no capítulo 35, no verso 22, repare o que está escrito aqui no texto bíblico. Diz o seguinte no verso 22, no verso 23, estes foram os filhos de Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim foram os filhos de Raquel, que é um resumo daquilo que é para nós essa descrição dos filhos de Jacó. E depois vai dizer também os filhos com as concubinas, com as servas. E vai sendo essa dinâmica de vida aqui de José, de ser desde cedo aquele que é odiado pelos seus irmãos e muito amado pelo seu pai, porque ele é o filho daquela que ele amou, a mulher da sua juventude. Em resumo, aquilo que o próprio texto bíblico vai nos ensinar. É a mulher que lhe deu amor, a sua paixão. Jacó deveria olhar para Raquel e pulsar o coração. Jacó deveria olhar para Raquel e dar, quando desse um beijo, ficar com a boca até quente, meus irmãos. Ou vocês acham que os personagens bíblicos não viveram isso, não? Viveram, com certeza. Sabe, aquela batida no coração. Isso que acontecia com João Jacó, quando olhava para Raquel. Então, o que na verdade está acontecendo aqui é o nascimento de José e de Benjamim, posteriormente, que é narrado no capítulo 35, o nascimento de Benjamim, e juntamente também com a morte de Raquel. E Raquel, depois ela parte ali justamente com o nascimento de Benjamim e deixa para Jacó a sua grande herança de amor. Porque daquela relação amorosa, daquele amor profundo, nasceu José e nasceu Benjamim. Só que acontece a vida de José. O prosseguimento da vida dele vai sendo algo marcante e totalmente uma narrativa encantadora que nos pega, nos agarra. E eu recomendo a você, por mais que Gênesis seja conhecido como o livro que vai narrar o início da criação, nós sabemos bem que divide o protagonismo com a narrativa da vida de José e, na verdade, dos patriarcas como um todo.
Abraão, Isaac e Jacó, só que especialmente aqui a trajetória de Jacó e a sua família e a formação da sua família ali. E acontece algo muito claro na vida de José, que demarca aquilo que possibilita ele ser verdadeiramente restaurado, que é o que está escrito no capítulo 39, meus irmãos, no versículo 2. Repare bem o que está escrito. O Senhor estava com José. Olha o texto. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Porque o que acontece? José está sendo narrado aqui agora no capítulo 39, o momento em que ele vai ser assediado pela mulher de Potifar. E a resposta que José dá diante da tentativa de sedução por parte dessa mulher, da esposa de Potifar, ela é brilhante, é uma trajetória, é uma fala que não é uma questão de, olha, ele ficou fraco ou não ficou, será que ele foi forte demais ou não foi, mas é a convicção de José do porquê ele está ali e do porquê e quem foi que enviou ele para ali, que está no versículo 6, no capítulo 39 também, no versículo 6, quando está escrito o seguinte: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. José, está aqui, é seu. Na verdade é meu, mas é como se fosse seu. Você vai cuidar. Você vai tratar disso aqui. Você vai cuidar disso aqui. E olha o que o texto vai dizer no prosseguimento. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Então já não basta o camarada ter capacidade de interpretações. Já não basta o camarada ser o predileto do pai e tudo mais. E o camarada ainda é bonito. Entende? Ele vai promovendo, na verdade, vai provocando a ira dos irmãos de maneira muito natural. Ele ainda é mais bonito do que os outros. Então, assim, é uma ira que vai sendo alimentada por parte dos irmãos. E olha o prosseguimento do texto. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa, olha aqui, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E a afirmação clara aqui, eu não posso fazer isso porque o meu Senhor não deixa. Não só o Senhor dele, o governante ali, mas o Senhor, porque esse Senhor que o alimentava a sua fé, era o mesmo Senhor, meus irmãos, que estava com ele, que é descrito aqui no versículo 2. O Senhor estava com José. E você vê aqui na trajetória de José coisas mudando. Ele foi vendido, e tem, na verdade, aqui coisas extraordinárias. Em determinado momento, um irmão fala: não vamos fazer isso com ele, não vamos matar ele, não. O que nós vamos ganhar com a morte dele? Você lembra, você que é de EBD? O que nós vamos ganhar com a morte dele? Nós não vamos ganhar nada com essa morte. Vamos vender. E meio que se fosse um aliviar de uma culpa. Eu não vou ter a culpa de ter matado o meu irmão, mas eu vou, de certa forma, descartá-lo e vou abandoná-lo. E o prosseguimento do texto vai nos alimentando outras afirmações, que tem ao ponto, meus irmãos, no capítulo 40 e no capítulo 41, o triunfo de José. O triunfo. Porque a vida dele ali muda. A vida dele ali toma outros termos. Porque ele é preso, porque você sabe bem a história, a mulher de Potifar trama e pega o seu manto e diz: olha aqui, tentou me abusar, tentou abusar de mim. E ele é colocado em cárcere, e lá ele interpreta sonho dos presos. E posteriormente, a saída de um deles, o faraó está ali: olha, eu preciso que interprete o meu sonho, eu preciso que alguém me ajude aqui. Tem um camarada, olha só, o camarada é bom mesmo, viu? Já não basta ser bonito, já não basta, meu irmão, ser o preferido do pai, ele ainda tem interpretações. Chame ele lá, chame. E, meus irmãos, acontece algo extraordinário. Ele era predileto do papai, ele era o predileto, até antes da mulher de Potifar, do Potifar, e ele se torna também o predileto do faraó. É o camarada que nasceu para dar certo mesmo, sabe? Difícil competir com ele. Difícil, como vai competir com José? E José vai sendo esse que é difícil de competir, que precisa de restauração porque ele foi machucado. E por mais que, perceba bem, que ele tenha muitos sucessos,
A grande verdade é que José alimenta, no fundo, a dor de não ter sido amado pelos seus irmãos. A grande verdade é que por mais que ele tenha, sim, sucessos, que se ele quisesse esbanjar, poderia esbanjar, no fundo, a dor de José era de ter sido abandonado, maltratado pelos seus irmãos, de não ter sido amado pelos seus. A grande crise de José é uma crise familiar. O sofrimento de José é um sofrimento pautado e alimentado numa crise familiar, meus irmãos. E perceba, nós que somos igreja, especialmente aqui, né? Eu tenho tido o privilégio, a graça de todas as igrejas que eu tenho congregado. São igrejas que têm esse aspecto familiar, tanto no todo como a igreja, assim, ser uma família, mas ser também igreja de famílias. Famílias verdadeiras, famílias que se amam, mas que com seus problemas ainda assim, que é normal de toda família. São famílias que caminham juntos, isso é um privilégio. A igreja que eu crescer assim, Rio da Prata é assim, e aqui em Parque Eliano também é assim. Que privilégio eu tenho. Isso para nós, meus irmãos, é muito peculiar e muito belo, para percebermos o quanto o seio familiar deve ser um seio protegido. Porque, meus irmãos, por mais que José tivesse muitos triunfos, a grande verdade é que ele alimentava dentro de si um pavor lá de trás, de não ter sido amado pelos seus. E era esse o grande ponto que delimitava para mim e para você o que é para José o seu grande drama. Porque ele aqui no versículo 44 do capítulo 41, repare o que o texto vai dizer: disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Eu sou o faraó, mas é sobre você que está todo o domínio. Por mais que ele tivesse assim, olha só, eu tenho poder sobre tudo e todos. Eu interpretei que tem que ter uma guarda diante da fartura, porque depois da fartura vai ter escassez, e nós precisamos guardar aquilo ali que estava diante da fartura para o tempo de escassez. Por mais que tenha sido eu, esse camarada, que tenha recebido poder por parte de Faraó, no fundo, eu não sei mais quem eu sou. No fundo, eu preciso me compreender de novo, ao ponto dele ter 2 filhos e ter um confronto natural diante de Deus. Senhor, por favor, me faça esquecer Manassés. Senhor, por favor, gratidão pelo tempo de prosperidade. Efraim, é restauração, meus irmãos. O caminho da restauração é um caminho baseado no perdão, de reconhecer passados de traumas, sim, traumas, coisas que ficaram, que aconteceram, que não tem como fingir que não aconteceu, mas é um esquecimento baseado em não alimentar uma vida pautada em traumas. Deixar o que está no passado, deixar pecados que foram feitos no passado, deixar machucados do passado, no passado, e olhar para frente, porque se você não olhar para frente, você não vai se reconhecer mais. Você pode ter muito poder, você pode ter muito dinheiro, você pode ser muito requisitado. Só que no fundo, o que você vai sempre precisar é olhar para diante de Deus e se reconhecer como verdadeiro servo dele. Mesmo tendo todo o poder, ser verdadeiro servo dele, que era o caso aqui de José. E repare o que o texto vai dizer no capítulo 42, no versículo 1. É o grande encontro, os irmãos de José. Quando Jacó soube, ou melhor dizendo, a ida deles para o Egito, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse, porque o pavor de Jacó era o que ia acontecer tudo de novo. E perder novamente, por mais que ele não tenha perdido ainda, ele não sabia, de perder o filho que a mulher que ele amava deu. Também era algo muito errado, porque ele tinha a classificação de prioridade entre os filhos. Os irmãos, só a fé cristã vai nos apresentar heróis frágeis e heróis errantes como esses. Porque os nossos heróis, quando eu digo heróis, meus irmãos, eu estou falando dos nossos referenciais na fé. Quando olhamos para o Novo Testamento, olhamos para discípulos que erraram o tempo inteiro e foram restaurados pelo Senhor. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos um homem de Deus, dizendo que tem um espinho na carne que é o mensageiro do Satanás na vida dele.
onde ele não poupa palavras, ele diz, mensageiro do Satanás. E nós vemos no Antigo Testamento os patriarcas, meus irmãos, simplesmente os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, patriarca, sendo um que tem prioridade entre filhos. Meus irmãos, ser do Senhor não significa que nós iremos acertar sempre. Ser do Senhor também não significa que nós iremos errar o tempo inteiro. Não, ser do Senhor, ser propriedade do Senhor significa que diante dos nossos erros, nós iremos nos submeter ao Senhor, pedir perdão e pedir e clamar por restauração. Restauração. Porque os nossos referenciais, os nossos heróis, são homens e mulheres que erraram. E acertaram também, e são homens e mulheres frágeis, para que também, meus irmãos, ainda podemos dizer que o nosso Senhor, aí já não é mais herói, Senhor e Salvador, se expôs à vergonha pública da crucificação. Meus irmãos, é esse tipo de referencial que temos, de fragilidade e reconhecimento, de vulnerabilidade e entendimento, compreensão clara da nossa vida e da nossa condição. E a construção que vai sendo apresentada aqui encontra-se esse ápice, essa narrativa, no capítulo 42, no verso 7 e no verso 8. Repare o texto, o que vai dizer. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Olha o verso 8. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Meus irmãos, imagina o quão transfigurado, transformado estava a aparência de José, ao ponto dos seus irmãos, dele reconhecer os seus irmãos e os seus irmãos não o reconhecerem. Imagina o quanto José mudou, a aparência dele estava outra, o tempo passou, o dinheiro chegou, seu embelezamento ainda ficou maior, já não bastava ser de boa aparência, ficou ainda mais bonito, porque pode se tratar melhor, ter o que pudesse ter de melhor, era o camarada que tinha toda a riqueza. E em dado momento, quando ele se encontra novamente com seus irmãos, ele reconhece, mas os seus irmãos não o reconhecem. E aqui está o perdão. Porque, meus irmãos, o que o José poderia fazer era descarregar toda a raiva, todo o possível ódio por parte do abandono que ele sofreu, da venda, vocês me venderam, da venda dos seus irmãos, na verdade, da venda dele por parte dos seus irmãos. Mas a resposta de José não é essa. O que acontece é justamente isso, é este reconhecimento. E repare o que está no verso 22 e no verso 24, ou melhor dizendo, do verso 22 até o verso 24 do capítulo 42. Está escrito o seguinte: Rúben respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simão e mandou acorrentá-lo diante deles. A grande verdade é que, por mais que a caminhada tenha endurecido José, o maltrato e o abandono, o rancor dos irmãos tenha endurecido José, em dado momento ele teve que se deparar com aquele trauma que ele não tinha enfrentado. Em algum momento ele teve que se deparar com aquela dor, ao ponto de chorar e ver os seus irmãos e lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente e falar assim: chora, chora, e se ausentar da vista dos outros, para ele não chorar e chorar sozinho, diante de tamanha dor do abandono que ele sofreu e que ele estava ali novamente vendo seus irmãos. E repare também o que o texto vai dizer agora no capítulo 43, sendo interrogado, os irmãos, a respeito de Benjamim. E olha aqui no versículo 43, no capítulo 43, no verso 26, o que está escrito. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? No fundo ele queria saber se ele tinha pai ou não. No fundo ele tinha medo do teu pai ter partido já. E olha o que o texto vai dizer no versículo 28. Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. E agora,
olha o que está escrito também no versículo 40, no capítulo 45, no versículo 1 até o versículo 5. Diz o seguinte: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Olha o prosseguimento. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Agora, também no prosseguimento, olha o que está escrito no verso 4 aqui em diante. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meus irmãos, nossa dor, o nosso sofrimento, por mais que seja caótico para nós, ainda assim Deus tem sempre a capacidade de ressignificá-los e fazer com que este sofrimento se reverta para a sua glória. Nós precisamos viver a restauração, porque a partir da restauração nós habitamos o lugar da glória de Deus. Não da glória que é dada a nós, mas a glória ao Senhor. Nós vivemos a restauração e reconhecemos que tudo aquilo que foi vivenciado por nós, diante da dor e do sofrer, foi vivenciado para que em algum momento Deus fizesse assim um estalo para nós. Agora tudo fez sentido. E a dor que um dia você viveu, agora você vivencia numa outra dimensão. E você vivencia na dimensão do entendimento de que este sofrimento mudou a direção da sua vida e de outros. É o perdão, é o esquecimento e o resgate da identidade. E existe aqui, no versículo 19 a 21 do capítulo 49, a legitimidade da integridade de José, porque o que acontece é a afirmação de José de que ele vai amar os seus irmãos. Quando ele diz aqui que mesmo que o pai tivesse partido, José olha para os seus irmãos e fala: não tenham medo, porque eu vou cuidar de você e cuidar dos seus. Como quem diz: os meus sobrinhos estão comigo e vocês também estão comigo. As mulheres de vocês também estão sob o meu cuidado. José poderia, depois da morte do pai, mudar todo o quadro e falar: agora eu vou perseguir aqueles que me perseguiram e me abandonaram e que quiseram me matar algum dia. E José faz nem isso. José vive a plenitude da restauração, ao ponto também de se reencontrar com o seu irmão Benjamim e chorar emocionado e ver em Benjamim aquilo que ele era anteriormente. Meus irmãos, a restauração é isso. Restauração é um esquecimento, não que é fingimento de coisas que aconteceram e fingir que não aconteceu. A restauração, meus irmãos, é reconhecer que coisas que aconteceram no passado machucaram, mas que ela não vai mais ditar o que vai ser da sua vida. Restauração é esquecer-se dos traumas e não basear a sua vida nele. Não fingir que não aconteceu. Restauração é você perdoar, mesmo que o perdão que você está depositando em alguém não seja o perdão que você recebeu desse alguém. E também a restauração é o resgate da sua identidade diante de Deus. Mesmo tendo todo o poder e todo o dinheiro, você não mudar quem você é. Mesmo pessoas que você amando, morrendo e partindo, você não mudar quem você é e você poder dizer: eu não sou o que fizeram comigo, eu caminho na verdadeira esperança. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos deu, Pai, a graça de sermos amados por Ti. O Senhor nos dá essa graça, porque somos amados sempre. E Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor refaz a nossa vida. O Senhor nos dá a possibilidade de caminhar na restauração. O Senhor nos dá a possibilidade, Pai, de perdoarmos e sermos perdoados também. O Senhor nos dá, Pai, a possibilidade de esquecermos dos traumas, mesmo fingindo que não aconteceu, mesmo não fingindo, Pai.
Mesmo sabendo que algo aconteceu que machucou, mas que ainda assim aconteceu, passou, e nós não precisamos viver baseado nisso que aconteceu. Nós caminhamos na esperança, e quem caminha na esperança vive uma vida baseada na graça, não escravo de um pecado do passado, mas vivendo baseado na graça de hoje. Não escravo daquilo que aconteceu no passado, mas vivendo baseado na sustentação do teu amor hoje, aqui e agora, Pai. É o Senhor quem faz, é o Senhor que derrama a graça sobre nós. Nós te agradecemos, Pai. Em Cristo Jesus, seu Filho, que oramos. Em graça aqui estamos, por amor ao Senhor, consciente que o Senhor cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém.